Vamos abrir em Mateus 18. Hoje nós vamos para o primeiro texto fora de João 17, mas nós vamos observar alguns princípios sobre unidade em outras passagens bíblicas que são importantes. A Bíblia tem muito sobre isso, muito mesmo. E enquanto eu estudava e orava sobre o acampamento, eu fiquei pensando em algumas áreas específicas e importante que a igreja precisa se tocar, prestar atenção e praticar quando tratamos deste assunto. E infelizmente nós sabemos que um dos maiores problemas que temos como igreja é a resolução de conflitos. É a maneira como nós resolvemos nossas diferenças, que elas existem. Nós devemos buscar a perfeita unidade, é o desejo de Jesus, foi por isso que ele orou, mas nós ainda somos falhos, infelizmente ainda estamos num mundo caído e de vez em quando vamos ter problemas, às vezes até sem perceber, outras vezes percebendo e fazendo de propósito mesmo. E aí a dificuldade vem não pelo fato do pecado em si, do erro, da afronta, mas a falta de resolução, a falta de perdão ou de arrependimento. E as igrejas acabam entrando em muitos problemas justamente na hora de resolver seus conflitos. É algo que eu tenho orado muito na minha vida, da minha família, e tentado trabalhar na nossa igreja em Piuí, porque quando nós sabemos resolver os problemas, as coisas melhoram demais. Deus está conosco, a graça dele está conosco, e ele vai nos ajudar. Então, ali em Mateus 18, deixa eu só abrir meu iPad aqui. Apesar de eu gostar tanto da tecnologia em alguns aspectos, né? Para a questão de esboço e mensagem, nada como o bom e velho papel. Eu me sinto muito mais seguro aqui e sempre sobra caderno da escola das crianças, né? Então eu aproveito para fazer minhas anotações e eu gosto muito, me sinto bem fazendo assim. Mas vamos ali para Mateus 18, a partir do versículo 15 até o versículo 22. Eu vou ler a passagem, os irmãos podem acompanhar aí em sua Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Hoje então nós vamos falar na questão da unidade, especificamente na resolução de problemas, a resolução de conflitos dentro da igreja, entre os irmãos de uma igreja local ou entre a igreja e o corpo de Cristo. Porque às vezes temos problemas entre igrejas irmãs, entre irmãos de igrejas diferentes. Somos irmãos em Cristo, estamos unidos pelo Espírito Santo. Aqui nós temos um texto, um dos mais conhecidos do Evangelho de Mateus. É a segunda passagem da Bíblia onde nós temos a palavra igreja. Vocês sabem onde é a primeira? Quem lembra? Mateus 16, né, que Cristo afirmou que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aí chega em Mateus 18, Jesus cita pela segunda vez a palavra igreja, tratando justamente da resolução dos conflitos entre os irmãos. Como deve acontecer, e chega um ponto das nossas divergências que é preciso levar o assunto até a igreja, para toda a igreja, para ser resolvido. Esse texto é a base da nossa disciplina eclesiástica. Praticamente todas as igrejas, os nossos princípios e doutrinas, nós usamos Mateus 18 como a base para a disciplina eclesiástica, os passos que devemos dar
para tratar os pecados, para tratar os problemas, e é muito importante, é muito útil nisso mesmo. Só que aqui Jesus está falando também das resoluções de conflitos pessoais. Em último caso, chega para a igreja. Nós podemos evitar isso resolvendo numa simples conversa. Quantos problemas seriam resolvidos se o irmão buscasse o outro, conversasse, confessasse o seu pecado, repreendesse o outro com amor, e os irmãos ali concordassem, orassem, acabou, não precisa espalhar, não precisa falar, não precisa dar mau testemunho, não precisa mostrar para as pessoas do mundo que os crentes ficam brigando, mas que sabem resolver. Deus é glorificado, todo mundo fica em paz, outras pessoas nem ficam sabendo e não causa nenhum conflito na igreja. Mas nós, infelizmente, em nossa carnalidade, muitas vezes fazemos tudo o contrário do que está escrito aqui. Seja como família, como igreja ou como irmãos. Nós vimos nessas 3 mensagens em João 17 que o desejo de Jesus, a oração dele, irmãos, é que sejamos unidos. Então não tem outro caminho para nós como crentes. Nós precisamos ser unidos como povo de Deus. E não uma união qualquer, uma união perfeita. É a vontade de Jesus, é a oração de Jesus. Então é nossa responsabilidade, é aquilo que nós devemos nos esforçar, dedicar, orar, trabalhar para isso, seguindo as orientações do próprio Senhor. Mas, e quando houver uma diferença? E quando houver uma briga? Houver um desentendimento? E quando o irmão me ofender? E quando eu ofender o irmão? Quando houver uma briga entre igrejas, ou dentro da igreja local, ou dentro da família, o que a gente faz? A gente quer ser unido, mas o irmão fez isso comigo, como que eu vou ser unido com ele, pastor? Ele é enjoado demais. Não é assim que acontece? É assim. O pastor Leandro citou aqui as diferenças, quando estávamos conversando sobre o que nos divide, e às vezes acontecem coisas dentro da igreja, um irmão fica chateado com o outro, ou com o pastor, com o diácono, né? Ou entre os próprios irmãos, entre a liderança, e às vezes alguns nem sabem o que está acontecendo, e o irmão fecha a cara para o outro, não conversa mais, não cumprimenta, chega depois do culto, sai antes de acabar, não fica para os momentos de confraternização, não quer participar de acampamento, não quer nada porque não quer ver o outro, não quer conversar. Tudo isso por problemas interpessoais. E isso existe, irmãos, nós somos seres humanos. Não deveria ser, mas acontece, por causa da nossa carne, da nossa velha natureza, da nossa luta contra o pecado, das tentações que Satanás coloca, da pressão e opressão deste mundo caído, e nós estamos nessa batalha, nessa luta pelo Evangelho, e de vez em quando nós vamos ter algum enrosco ali entre nós. E Jesus, sabendo disso, ele já deixa as orientações como devemos resolver, na força do Espírito Santo, como cantamos aqui. Nós temos o Espírito, somos ligados como membros uns dos outros. E nós precisamos ser unidos, irmãos, até, inclusive, na hora de resolver nossos conflitos. Grave isso, nós precisamos ser unidos, inclusive na resolução de conflitos. Não é só quando tudo está bem. Não é só numa conferência de aniversário da igreja, não é só num acampamento tão bonito e agradável como esse, não é somente no dia de festa, de batismo e de momentos alegres da igreja, mas é nos momentos de dificuldade, de desentendimento, nasquelas sessões difíceis que temos que lidar com temas complicados, com exclusão, com disciplina, com brigas entre os irmãos. Inclusive, nestes momentos, nós precisamos ser unidos. Porque senão acaba com tudo, acaba com a igreja, com a comunhão, com o testemunho. Acaba com a unidade. Precisamos ser unidos, inclusive na resolução de conflitos. E já começa aqui no acampamento, se houver uma divergência entre nós, uma dificuldade no time, algum problema na fila da alimentação, alguma dificuldade no quarto, aconteceu alguma coisa, um começa a ficar chateado com o outro, já é hora de colocar em prática isso aqui. Isso vale para todo o contexto da nossa vida. Como que Jesus nos ensina a sermos unidos? Até na resolução do conflito. Olhem o versículo 15, e o primeiro princípio está aqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então a primeira coisa a fazer, para mantermos a nossa unidade, inclusive nas brigas e conflitos, é ir até a pessoa, ir até quem pecou contra nós, ou contra quem a gente acha que pecou, ou contra quem tivemos um desentendimento.
Alguém me ofendeu, alguém me machucou, alguém fez algo que eu não gostei, fez algo que eu não entendi, que me entristeceu. Primeira coisa que Jesus diz, vai até a pessoa, repreende-a e converse com ela, resolva ali. Se vocês resolverem, acabou o problema. É o passo mais simples, mas parece que é o mais difícil para os crentes fazerem. Olha, irmãos, é triste, mas nesses 20 anos de ministério, e contando os anos na infância e adolescência na igreja, desde que, pela graça de Deus, eu fui salvo, eu vejo que a maior parte dos cristãos, quando tem um problema, a primeira coisa que faz é ir falar para outra pessoa. O irmão me ofendeu aqui, né? Falou uma coisa que eu não gostei. Pastor Raimundo, aquele irmão ali tá louco, ele me ofendeu, ele fez isso, não gosto dele, ele não liga para mim. E aí o pastor Raimundo, puxa, é verdade, aí fala para outro, aí fala para outro, não é? Aí todo mundo está sabendo e a própria pessoa que ofendeu, às vezes nem sabe que ofendeu, não foi procurada, não teve uma conversa, não teve um diálogo, e aquilo vai criando aquela raiz de amargura dentro da igreja, contaminando todo o corpo, e quando vê, explode uma bomba e é quase impossível de resolver. Quantas igrejas foram divididas por problemas assim que uma humilde conversa teria resolvido todo o problema? Quantos conflitos entre irmãos e entre igreja, entre pastores, entre obreiros, poderiam ser resolvidos com uma simples e humilde conversa? A primeira maneira, irmão, de resolvermos nossas diferenças é indo atrás de quem pecou. Primeiro, nós não devemos pecar contra os outros, né? Nós não devemos pecar, mas se pecarmos, lá em 1 João fala, né? Se pecarmos, temos um advogado e tal. Então, se pecarmos, nós temos que fazer o máximo para não pecar, para não machucar, não ofender, não entristecer, mas às vezes vamos fazer, infelizmente. Se isso acontecer, ou quando isso acontecer, nós temos que ir atrás um do outro para resolver. Jesus até disse, se o outro pecar, quem foi o ofendido é que vai atrás. Porque a gente fica com aquele pensamento, não, ele que errou, se ele quiser, ele que vem aqui me pedir perdão. É aquele orgulho, né, que nós temos. Não, por que eu vou atrás se foi ele que me ofendeu? Ele que vai vir aqui. Quando ele vier, aí eu perdoo. Se não vier, vai ficar assim. Mas Jesus falou, se o teu irmão pecou, você faz o quê? Fica esperando? Vai até ele. Só abrir um parêntese aqui, hoje o devocional em Filipenses 2, isso não foi nada planejado, né? Eu não sabia da divisão dos textos, mas o foco ali é a humildade. E todos que testemunharam aqui dos grupos falaram, esvaziar como Jesus, se humilhar como Jesus e ir até aqueles a quem precisa buscar. Foi o que ele fez. Ele deixou a glória, se fez homem, se humilhou para vir nos salvar. Humildade, o autoesvaziamento, abrir mão de quem ele é por amor ao outro, que não merecia, que era o ofensor, que éramos nós. E ele veio até nós para nos buscar, nos resgatar, nos perdoar. Então, trazendo aqui para Mateus e para o que o próprio Senhor Jesus está ensinando, se nós estamos ofendidos, machucados, eu vou até a outra pessoa para resolver aquilo com ela. Para entender o que aconteceu. Se de fato ela me ofendeu, eu vou conversar com ela, eu vou explicar a minha dor, como eu me senti, o que aconteceu, que eu gostaria que aquilo não acontecesse mais. Às vezes a pessoa nem sabe. Se ela sabe, vamos tentar restaurar o relacionamento. Às vezes, irmãos, não volta a ter aquela comunhão como tinha antes, mesmo entrosamento, mas pelo menos não fica aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa. E aos poucos, com a graça de Deus, as coisas vão se consertando, os irmãos vão se reaproximando. Isso é perdão, isso é restauração, isso é unidade. Não significa que a gente concorde em tudo, mas pelo menos nós não temos mais ódio, ou não estamos com raiva, não estamos contra o outro, afetando a comunhão do corpo, o testemunho, a pregação do Evangelho e a glória de Deus dentro da igreja. Jesus diz para irmos repreender ou arguí-lo. A ideia é de conversar não para brigar. Eu não vou para ofender meu irmão, para me vingar dele, para machucá-lo, mas eu vou para repreendê-lo em amor, com graça, com misericórdia, para tentar ganhar o irmão, restaurar a unidade, restaurar a paz, o amor. Abram em Gálatas, capítulo 6, por favor. Deixa marcado aí, mas se puder, abra lá em Gálatas, capítulo 6. O que Jesus está dizendo para irmos atrás do irmão que nos ofendeu é para ganhá-lo. A ideia é de uma vitória, tá? Nós não gostamos de ganhar uma competição, ganhar uma gincana, ganhar uma disputa,
né? Antes de viajar, nós estávamos assistindo aquele rapaz do esqui lá, brasileiro na neve, né? E eu esperei até o último minuto antes de viajarmos para ver se ele ia ganhar a medalha. E na hora que ele ganhou, nós comemoramos em casa, né? Todos felizes. O Brasil ganhou na neve, né? Que coisa doida isso, né? Ficamos felizes por ganhar. E a ideia é essa, ir até o irmão para ganhar, é para ser algo feliz, que vai trazer uma vitória, amor, comunhão, alegria. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ou pelo menos naquele momento estão mais espirituais que o que ofendeu, encaminhai o tal com espírito de mansidão ou brandura, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo está dizendo, nós somos todos iguais. Naquele momento estamos espirituais, o outro ofendeu, caiu, pecou, está carnal, digamos assim. Nós que estamos de pé, vamos até ele com mansidão. Não é para chegar na pessoa, seu miserável pecador, seu safado, né? Tem crente que é assim, acho que repreender é isso. Às vezes eu exagero nas ilustrações, irmãos, mas a ideia é para chamar a atenção mesmo, porque quando acontece isso de verdade é terrível. Às vezes, eu já fui repreendido das duas formas. Eu já tive pessoas que chegaram em mim com toda a ignorância e eles tinham razão, porque eu estava errado. Só que a forma como chegaram não foi a bíblica. Pela graça de Deus, né, eu lembro desde o primeiro dia do seminário, que um professor nos chamou e ele disse assim, olha, até se um incrédulo cobrar vocês alguma coisa errada, vocês se humilhem e reconheçam e ouçam que é Deus falando com vocês. Então aquilo ficou, então mesmo, puxa, o irmão não precisa falar desse jeito, mas tudo bem, ele falou a verdade, me perdoa, eu não vou fazer mais. Por outro lado, teve pessoas que chegaram com todo o amor. Luiz, olha, você fez isso. Olha o que a Bíblia diz. Isso não agrada a Deus, você está pecando. Irmãos, aquilo nos derruba muito mais do que quem chega com ignorância. Você vê a pessoa nos amando quando a gente não merece ser amado. É fazendo o que Cristo fez. A gente só tem que abaixar a cabeça e falar obrigado por ter vindo me alertar, abrir meus olhos. Me perdoa, eu não vou fazer mais isso, eu vou acertar minha vida com Deus. Então eu já passei pelas duas experiências e é assim que nós devemos ser. Não ir com ira, com raiva, mas com amor, com graça, com mansidão, com brandura. É com calma, com cuidado, tratando de algo valioso, com bondade, para tentar ganhar, para tentar restaurar. É como a gente está consertando um vaso valioso ali, colando as peças. Qualquer erro pode quebrar o vaso todo, mas se a gente tomar todo cuidado, a gente pode consertar. Mesmo que não fique igual era antes, mas pelo menos vai estar de pé, vai estar funcionando. A ideia é essa, é ganhar, restaurar, reconciliar. Irmãos, qual é o contexto maior aqui do capítulo 18? Qual é o assunto principal que logo em seguida Pedro pergunta para Jesus e Jesus conta uma longa história para ensinar a resposta? Perdão. É perdão. Então é disso que Jesus está falando, de perdoar. O irmão me ofendeu, eu vou até ele para perdoá-lo, não para derrubá-lo, não para me vingar e fazer ele sentir o que eu senti. Vá até quem pecou contra você. Irmãos, por favor, em nome de nosso Senhor Jesus, quando você estiver triste com alguém, não vá falar para outras pessoas. Fale com Deus sim, é primeiro lugar. Mas na hora de falar sobre o problema, vá para a pessoa. Antes de falar para os seus pais, ou filhos, irmãos, amigos, outros irmãos da igreja, e muito menos para os incrédulos. Quantas vezes a gente tem um problema na igreja e sai lá falando para a família, para colegas de trabalho, na escola. Ah, tem um irmão lá na minha igreja que é assim, tem um irmão lá que fez isso. A gente está falando com incrédulos que não tem o Espírito Santo, não tem temor de Deus, não ligam para Cristo, a vida deles é brigar, é se dividir, é pisar uns nos outros. E a gente, quando faz isso, a gente quebra toda a unidade do povo de Deus. Ir até o irmão, não a outras pessoas, não fofocar, tentar ajudar, resolver como gostaríamos de ser tratados. Eu falo isso lá na minha igreja, eu falo na minha família e eu falo para vocês, se eu ofender vocês, se em algum momento eu machucar vocês, às vezes eu nem sei o que fiz, o que eu gostaria, vem, pastor, o senhor falou isso, eu não gostei. O senhor agiu daquela maneira, me deixou triste. Opa, vamos conversar aqui, irmão. O que é que aconteceu? Me perdoa, eu não vou fazer...
me procure, porque eu gosto de ser tratado assim, porque é o que a Bíblia diz que deve ser. Então, quando você for ofendido, vá até a pessoa, primeiro passo, para manter a união, mesmo em meio aos conflitos, aos problemas, tá? Infelizmente, como eu disse no início, este é um dos maiores erros da igreja, que vai aumentando os outros pecados, os outros problemas, e depois chega um ponto que a gente não consegue resolver mais. Segundo passo, para mantermos a união, mesmo em meio aos conflitos, o primeiro é ir atrás de quem pecou, o segundo é pedir ajuda. Pedir ajuda para irmãos mais espirituais, que estão bem, que podem nos ajudar, que têm condições, que são alheios àquele problema específico, mas são espirituais, amam a Deus, nos amam, amam a igreja e vão poder nos auxiliar. Jesus diz no versículo 16, se não te ouvir, porque às vezes nós buscamos a pessoa e não resolve nada. Tem uma conversa, a pessoa continua no orgulho, não há arrependimento, não há perdão, não há reconciliação, e a gente fica naquele conflito, naquela tristeza. Então o que faz agora? Jesus diz, né, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Mais uma vez, a humildade aqui, o tema do nosso devocional de hoje. A humildade para pedir ajuda. Às vezes nós não sabemos como resolver um conflito. Às vezes nós estamos enfrentando um problema que nunca passamos antes. A gente não tem nem ideia de como conversar, de como tratar, do que falar, do que não falar. E às vezes a gente até tentou e não deu certo. Então nós temos que ter a humildade de pedir ajuda para quem pode nos ajudar. Quem está fora, às vezes, tem uma visão melhor de quem está dentro, do que quem está dentro. Ele vai ver o erro do outro e o nosso. Vai ver coisas que nós não observamos. Vai dar conselhos que nós não conseguimos tirar sozinho. Isso é humildade, irmãos, porque às vezes a gente não precisa de ninguém. Eu sei resolver meus problemas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não quero que os irmãos se intrometam nos meus problemas, não. Eu já vi crentes falando isso. Só que Jesus diz justamente o contrário, chama 2 ou 3 e vai tentar resolver. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Toda palavra vai ser confirmada, vai ser tudo resolvido. Isso é unidade, não é? Eu peço ajuda para 1, 2 ou 3 irmãos para irem comigo, para falar com outro irmão, para manter a unidade do corpo, para manter o amor, manter a amizade, resolver os problemas. Que coisa maravilhosa, é a unidade em ação. É a unidade em prática, no dia a dia, na resolução dos problemas. Se eu tenho uma dificuldade com algum de vocês, aí eu chamo 2 ou 3 irmãos, nós sentamos, nós oramos, nós conversamos, e os irmãos dão a opinião, dão uma visão. Às vezes, nesse momento de pedir ajuda, nós vamos perceber que nós também estávamos errados, e não só o outro que a gente acha que pecou. Porque quem está fora vai falar, olha pastor, mas o senhor também fez aquilo, lembra? Aí, verdade, eu nem tinha me tocado. Olha a humildade, olha a unidade. Isso está sempre ligado. Nós vamos ouvir outros pontos de vista, nós vamos ter outras opiniões para refletir e na prática vamos manter a unidade e manter o amor, mesmo na resolução de conflitos. Não tem nada de humilhante em pedir ajuda, irmãos. O corpo de Cristo é um corpo. A vida cristã é uma caminhada em conjunto, não é algo individual. Nós não estamos correndo um contra o outro, ninguém tem que ir na frente, nós não conseguimos caminhar sozinhos, não é para acontecer, é para ir juntos, é uma equipe, uma família, irmãos, amigos, membros uns dos outros. Então nós temos que ter humildade para estar junto, fazer tudo junto, inclusive resolver os problemas. Quando tem um grupo maior, evita até de o conflito aumentar. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de agredir uma outra, antes de soltar um palavrão ou uma ofensa, porque tem mais pessoas ali, isso até para proteger. Até na justiça humana tem questão de 2 testemunhas, de 3 testemunhas, de ter mais pessoas próximas, para evitar problemas, processos, tudo. Quanto mais gente, melhor, mais fácil para resolver. Então o passo que Jesus nos diz, a prática da unidade é pedir ajuda. É levar 2 ou 3 para irmos até a pessoa, para resolver o problema, para restaurar a comunhão. Restaurar a unidade. E o terceiro passo, ligado com esse, vem nos versículos seguintes, que nós devemos fazer o quê para manter a unidade? Orar e concordar sobre a resolução, sobre a reconciliação. Estes versículos são alguns dos mais conhecidos da Bíblia, né? Especialmente o 19 e o 20.
Nós estávamos conversando com o pastor Leonilson ontem sobre este versículo, né? Citamos, há 2 ou 3 orarem e concordarem. São versículos maravilhosos, sempre a gente volta, cita, trazem consolo, trazem aquela alegria. Mas qual é o contexto da oração aqui e de Deus estar presente onde tem 2 ou 3? Qual é o contexto? Reconciliação, perdão. Quase todo crente, ou todo, cita esse versículo quando tem pouca gente na igreja, não é? É o culto de oração, principalmente, tem 2 ou 3... Não, o importante é onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio. Amém. E a gente se consola, né? Naquela tristeza. Não, mas Jesus está aqui, tem 2 ou 3. Ele está, claro, ele está onde tem um também, só que o contexto do versículo não está falando disso. Ele está com 2 ou 3 reunidos para reconciliar, para o perdão, para a restauração. A ideia é que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Se tiver um cristão sozinho na floresta orando, Jesus está lá. Se tiver 100 num templo, ele está lá. Mas o que ele disse aqui, que ele está no meio de maneira especial para auxiliar na resolução do conflito, na manutenção da unidade, no perdão, na restauração entre irmãos que brigaram e estão querendo restaurar com a graça e a ajuda dele. Estão orando por isso, estão suplicando por isso. Nós temos que nos reunir para orar. Para orar. Não é para brigar. Nós temos que nos reunir para resolver, não para piorar a situação, mas para encontrar uma resposta. E às vezes nós não conseguimos entre nós. Então, irmãos, vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude aqui. Quando tiver o clima quente entre 2 irmãos ou mais, um de vocês faça o seguinte: vamos nos colocar de joelho aqui, vamos orar, pedir a ajuda de Deus. Aquilo já dá uma quebrada, já apaga bastante do fogo, porque alguns estão prontos até a agredir às vezes. Se a gente se ajoelha e pensa, Jesus está aqui conosco, a gente está buscando a glória, aquele que já está mais acelerado, né, já vai, e nisso nós vamos ver muito também da espiritualidade, e se a pessoa está arrependida, quer reconciliação ou não. Não quero orar, não vamos orar, já vai mostrar muita coisa. Só voltando para a questão de pedir ajuda aqui, eu esqueci de falar, Jesus falou para levar 2 ou 3, se a pessoa não ouvir, tem que fazer o que depois? Aí levar à igreja, é o último passo. Chega momentos que não tem como, não há resolução, não há arrependimento, não há restauração, tem que levar para a igreja toda unida, trabalhar numa solução com a graça e a direção de Deus. Isso é a unidade do corpo, tá? Chega momentos que a igreja toda tem que trabalhar, e aqui às vezes entra disciplina, entra até exclusão, faz parte do processo, faz parte da jornada, mas é a igreja unida também, dando os passos como Jesus ordenou. Não é nada ao léu, não é nada jogado, e é o último caso, o último estágio, o último passo. Mas, em todos esses passos, seja uma pessoa com outra, com 2 ou 3 irmãos, ou toda a igreja, Jesus falou para orar e concordar. Se nós estamos juntos orando pelo perdão, pela restauração, pela reconciliação, concordando nisso, Jesus diz: eu vou responder. Eu estarei ali no meio, eu vou responder, eu vou restaurar, haverá perdão, haverá arrependimento, haverá restauração da comunhão, vocês voltarão a viver em unidade. Por isso é orar, irmãos. Orar. Nós não vamos nos reunir para brigar, ou para tentar nos justificar, ou derrubar o outro, nada disso, é para restaurar. Orando, suplicando, clamando a Jesus, e ele diz: se 2 ou 3 concordarem, eu vou estar lá. Vocês concordam que precisam resolver, que estão errados? Eu estou ali e vocês vão ser ouvidos. Tem 2 ou 3 reunidos ali em meu nome para isso, para o perdão, para a restauração. Eu estou lá e eu vou ajudar, vocês serão restaurados. Quando a gente não ora, como que nós queremos a solução para problemas espirituais? De um corpo espiritual, cuja cabeça é Cristo, então a gente tem que pedir a direção da cabeça, daquele que manda, daquele que é o Senhor, a ajuda dele, e ele nos ajudará. Olha a humildade. Às vezes nós não sabemos como resolver. Lembra do rei que disse antes de uma guerra: não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Já teve momentos no meu ministério que eu não sabia o que fazer. Teve problemas que eu enfrentei na minha vida que eu olhava assim para todo lado e não encontrava nenhuma resposta.
eu simplesmente olhava para o Pai e falava: Deus, eu não sei o que fazer. Meus olhos estão postos em Ti. Às vezes, em intrigas e brigas, discórdias entre irmãos e igrejas, tem momentos que a gente olha assim: não sei o que fazer, não sei. Mas aí a gente vai se reunir e manter nossos olhos fitos no Pai. Isso é fé, é orar. Deus, faça um milagre. Deus, restaure a comunhão, restaure a unidade, restaure o amor, quebre essas coisas que estão nos mantendo separados, que estão nos afastando, que estão trazendo essa dor. Em nossa unidade, irmãos, quando buscamos humildemente a resolução dos conflitos, Jesus estará conosco. Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos abençoar e a nossa unidade será restaurada e será mantida. Terminando ali, vejam o versículo 21. Nós não vamos entrar na questão das chaves aqui, do ligar ou desligar. Tem muito a ver com a exclusão, com a conversão, com a soberania de Deus e tudo mais. Não é o foco imediato aqui. Mas no versículo 21, após as palavras de Cristo, Pedro, que sempre tomava a frente, ele se aproxima de Jesus. Ele entendeu aqui que Jesus estava falando de perdão. Pelo menos ele entendeu o contexto. E aí ele pergunta, né, provavelmente com uma atitude até de certo orgulho: ah, Senhor, então se um irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo 7 vezes. O número da perfeição, acho que ele achou, é isso aí, 7 vezes se eu perdoar, eu sou bom demais. Porque normalmente a gente não gosta de perdoar nenhuma, não é? Pela carne, nós somos assim. Então ele colocou lá em cima, 7. E Jesus disse: Pedro, não é 7 não. 70 vezes 7. E a ideia não é ser literal, o que Jesus quis dizer é quantas vezes for necessário. Marido e mulher sabem, um peca contra o outro. E se a gente fosse separar cada vez que a esposa ofende ou o marido ofende, não ficaríamos casados nem um dia. Filhos pecam contra os pais e pais pecam contra os filhos, somos falhos. Irmãos pecam contra os irmãos e dentro da igreja nós pecamos uns contra os outros. E é mais do que 70 vezes 7. Quando isso for acontecendo durante nossa jornada e peregrinação aqui até o lar celestial, quando enfim não haverá mais briga, não haverá mais divisão, não haverá mais problemas, pecado, mas até lá temos que manter a unidade, perdoar, 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 buscar a reconciliação, indo até o irmão, tendo a humildade de pedir ajuda para 2 ou 3, em último caso até toda a igreja. E por fim orando, orando, orando juntos e clamando ao nosso Salvador pela resolução desses conflitos. Irmãos, os passos não são tão difíceis assim. Eu acho que até as crianças aqui conseguem entender. O difícil é colocar em prática por causa do nosso orgulho. Sejamos humildes como nosso Salvador. E mesmo nas nossas dificuldades, vamos manter a unidade, buscando a reconciliação com aquele que nos reconciliou com o Pai. Amém?